Bom dia, gente. Bom dia. Olha só, vim de Belo Horizonte não é mérito nenhum. Eu não vim a pé. Tá? Se viesse a pé, eu acho até que o bônus hora era diferente, mas não foi não. Então essa história, antigamente o povo deslocava a pé, quando era a pé era camelo, depois a cavalo, olha, a velocidade já aumentou. E aí hoje é carro, é avião, então, tá certo? Claro, sempre que a gente for convidado e tivermos condições de vir, então a gente vai estar fazendo. O nosso tema sobre sexualidade e educação, ou forças sexuais da alma, mas trazendo para o nosso dia a dia, nós vamos lembrar que falar a respeito de sexualidade, tem uma outra palavra que antecede isso aí, que é educação. E a palavra educação vem do grego educiere, que significa desenvolver um potencial. Então, é tirar para fora aquilo que a gente tem de bom. É nós não deixarmos guardados aquilo que a gente tem de bom, em detrimento das coisas negativas que estão aparecendo. E todos nós sabemos, hoje na Terra, principalmente no movimento espírita, não tem ninguém que não saiba o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Então, quando a gente coloca que do grego significa desenvolver o potencial, significa nós tirarmos de dentro da criatura aquelas situações que estão adormecidas e que são boas. Diotima, sacerdotisa mestra de Sócrates, ela dizia que o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. O trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza que está adormecida na criatura humana. Então, nós podemos fazer este papel de auto-investigação. Tanto que essa é uma das colocações que Kardec, no comentário dele, da pergunta 917 do Livro dos Espíritos, sobre vencer o egoísmo, ele fala que é a partir da educação. Seja a educação nas nossas relações, seja o processo autoeducativo. Ora, se eu quero vencer dificuldades na área sexual, que estão assolando o meu estado íntimo, nada como eu converter o bisturi da investigação e revolver as minhas terras internas para saber quais dificuldades que estão me agredindo neste momento. Nós sabemos quando as nossas tendências estão relacionadas a pensamentos negativos, sabemos quando elas estão intencionadas no campo do desejo excessivo para outras pessoas. Então nós sabemos que estamos sendo assolados por um estado íntimo construído no passado, e às vezes secularmente. Então é um movimento que nós precisamos fazer agora da auto-investigação. E essa dificuldade ela é de todo mundo. Tanto que André Luiz coloca para nós assim: psicologicamente, cada espírito conserva em matéria de sexo um problema diferente. Psicologicamente, cada espírito conserva em matéria de sexo um problema diferente. Isso ele diz para nós no capítulo 45 do livro Sinal Verde. Todos nós temos dificuldades nessa área. Se existe aquele que tem dificuldades ali de desejar a mulher do próximo ou o homem da próxima, existe o outro que ele fica julgando os desejos daquele. Este que fica julgando também tem dificuldades nessa área. Se existe aquele que não deseja, não, comigo está tranquilo, mas ele entra em processos masturbatórios viciantes, ele de qualquer forma também está trazendo problemas na área sexual. Existe aquele que ele não dá conta de manter uma linha de equilíbrio na relação sexual com a esposa ou com o marido, e ele quer sempre mais. Ele está excedendo no desgaste das forças vitais, como coloca para nós Emmanuel no livro Vida e Sexo, no capítulo Energia Sexual. Então, em vez de haver uma canalização, existe um desgaste. Por quê? Porque está tendo excesso, não tem equilíbrio. Então, nessa área, todos nós temos possibilidade de cair. Todos nós temos. E todos nós temos dificuldades nessa condução. Não é uma ou outra pessoa. Tanto é assim que Freud, quando ele fala sobre a questão da libido, foi aí o momento que ele se perdeu no que diz respeito a aprofundamento. Ele não aprofundou. Ele colocou a libido, ou seja,
a questão sexual, o investimento sexual, como sendo uma das maiores dificuldades que a criatura vive hoje na Terra, se não a maior delas. Mas Freud reduziu as suas investigações até o útero materno. Se ele tivesse aprofundado mais nos arquétipos do inconsciente profundo, ele teria descoberto que tudo que a gente vivencia hoje está relacionado sobre as situações que nós plantamos em outra época. Hoje nós somos muito mais consequência de situações que plantamos do que causa. E é momento de nós fazermos as situações se tornarem causais para o futuro. Eu provocar o bem hoje, eu proporcionar o bem hoje para eu poder colher amanhã. O que eu estou colhendo hoje é o que eu plantei ontem. Seja no campo do desequilíbrio, da dificuldade, do desvirtuamento. Então, quando André Luiz coloca que psicologicamente todos nós temos dificuldades nessa área, coincide com a visão também trazida por Freud, numa outra concepção, na concepção da libido. Ora, é tão claro isso para nós, que se nós observarmos a colocação de Jesus, e aí, no capítulo 8 de João, nós vamos ver, embora a gente sempre faz referência aos fariseus, a gente sempre coloca os fariseus como sendo pessoas questionadoras, indignas, que ficam testando Jesus, mas tem um momento nobre do farisaísmo, tem um momento nobre de um grupo de fariseus. Vocês vão lembrar, nesse capítulo 8 de João, quando eles apresentam para Jesus a mulher adúltera, lembram? E aí eles chegam para Jesus e falam o que com ele? Mestre, essa mulher foi pega em pleno adultério, em flagrante adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. E tu, que dizes? Lembram desse momento? Ok. Então, a partir do momento que vocês estão repetindo essas questões dos fariseus para Jesus, a gente começa a pensar o que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. Alguns teóricos disseram que ele estava fazendo garatujas. Você sabe o que é garatuja? Garatujas são aqueles rabiscos que as crianças de 3 anos, 4 anos, você coloca o lápis de cera na mão deles, elas ficam ali, ó, fazendo aquele monte de rabisco. Aquilo se chama garatuja. Imagina Jesus brincando de fazer garatuja na areia. Que bacana, né? Não tinha mais nada para fazer, não. Jesus, a terra deste tamanho, o povo um sofrimento terrível, Jesus lá, fazendo risquinho na areia. Não era garatuja, ele tinha um outro objetivo. Outros autores disseram que Jesus, ele começou a escrever o nome dos fariseus, sinalizando o quanto eles eram pecadores, o que não é verdade. Porque se Jesus estivesse escrevendo o nome dos fariseus, Jesus estaria julgando. Ele tinha acabado de falar o não julgueis. O não julgueis. Ele não estaria julgando. Mas naquele momento Jesus se abaixa e começa a escrever a dificuldade de cada um. Ele olha para as pessoas e ele vai escrevendo o nome das dificuldades que cada pessoa carregava no seu estado íntimo. Ele não fez julgamento das criaturas, ele fez uma leitura do estado emocional delas, uma leitura. Então, no momento que eles falam, a lei manda que ela seja apedrejada, e olha o teste, a lei manda que ela seja apedrejada, e tu, que dizes? Quando eles perguntam isso para Jesus, eles estão questionando justamente por quê? Porque Jesus tinha acabado de ensinar sobre amor ao próximo. Ele tinha acabado de ensinar. Aí vem alguns e falam, a lei manda que ela seja apedrejada. Como quem diz, agora eu quero ver. Você não falou de amor ao próximo? Então eles começaram a questionar Jesus quanto a isso. E aí Jesus olha para um e escreve na areia: mentiroso. Ele olha para o outro, sexólatra. Olha para o outro, alcoólatra, ciumento, possessivo. Jesus começou a descrever o estado íntimo de cada um deles com uma palavra. Quem coloca isso para nós é Amélia Rodrigues, no livro Luz no Mundo. Ele começou a descrever o estado íntimo deles. Está claro? A partir do momento que ele começou a escrever, novamente os fariseus perguntaram: e tu, que dizes? E aí, Jesus só olhou para eles,
depois de estar escrito na areia, Jesus olhou para eles e só falou o quê? Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Não falou mais nada. E aquela mulher de costas, aguardando ser apedrejada. Amélia Rodrigues ainda fala: imaginem a angústia dessa mulher, esperando que eles entendam a fala do Cristo para aliviá-la do apedrejamento. Imagine a angústia. E aí eles começaram a fazer uma leitura na areia e cada um se identificou. Cada um se identificou. E olha que curioso isso. Tá? Cada um foi se achando ali. E cada um se achou de qual maneira? Dos mais velhos para os mais jovens. Dos mais velhos para os mais jovens. Todos começaram a tirar as suas pedras, a pegar as suas pedras e jogar ao chão. Todos começaram a jogar as suas pedras ao chão. Todos se acharam. Ou seja, eles também tinham os seus pecados. Que atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E aí eu volto lá no início dessa passagem. Senhor, ou mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Ali já tem uma mentira daqueles fariseus. Qual mentira? Ela não foi pega em flagrante adultério. Por quê? Porque ali todos estavam adulterando, mulheres e homens, porque era a festa do tabernáculo, e na festa do tabernáculo era permitidas as licenciosidades, os excessos, para a comemoração da colheita frutífera da época. Então, como isso tudo era permitido, ela foi pega em flagrante adultério. Não, estava todo mundo adulterando, mas eles queriam alguém como vítima, para poder testar o que Jesus acabou de falar, sobre a questão do amor ao próximo. Mas o que eu coloco a respeito dos fariseus, de uma postura digna deles, e comparando conosco, se alguém chega para a gente e fala assim: fulano, outro dia eu te vi, e você estava agredindo, brigando, depois você sobe ali naquele palanque lá da casa espírita e começa a pregar e tal. E aí o que é interessante? Quando a pessoa fala da gente, qual que é a nossa primeira tendência? É reconhecer? É devolver. É devolver. Você me viu assim? E você, que é isso, isso e isso? Nós não descobrimos o erro do outro? Ou se a gente não descobre de imediato, a gente fica na espreita, como o gato espreita o rato. A gente fica aguardando, mas ele vai ver comigo, ele me paga. Eu vou mostrar para ele. Daí a 3 semanas, quando ele fizer alguma coisa, a gente vai lá, aponta o erro dele. Não é assim que nós fazemos? O que os fariseus fizeram quando Jesus identificou o estado íntimo deles? Jogaram as pedras fora e foram embora. Essa postura é digna. Porque se o outro falou da minha dificuldade, eu não tenho que ficar me preparando para me defender, para agredir. Não é isso não, gente. Nós temos que parar com isso nos nossos movimentos. Não importa se é movimento religioso não, pode ser um movimento social, familiar. Nós temos que parar com isso. Se o outro falou você é isso, isso e isso, eu vou avaliar, porque aquela pessoa de alguma forma ele me conhece. Ele pode estar fazendo uma leitura. Ô Emerson, mas e se ele estiver fazendo isso só com o sentido de te agredir e te deixar com a autoestima baixa? Eu vou entrar no meu processo autoavaliativo e não vou me permitir com que a minha autoestima se abaixe. E eu vou identificar se o que ele colocou ele tem razão ou não. E está tudo bem. Ou seja, eu vou fazer um investimento no meu estado íntimo e não me preparar para poder devolver para o outro a agressão. Não estamos mais nessa época. Nós temos que parar com isso dentro da Terra. Se nós estamos no planeta para nós fazermos o processo reconstrutivo. E aí eu volto na questão da sexualidade. Se alguém chegar para você e falar que você está envolvido nessa ou naquela área, na questão sexual, olha, realmente eu tenho dificuldades nessa área, eu estou lutando muito. Pronto. E quem não tem dificuldade, segundo a colocação lá de Freud, que não é reencarnacionista, muito menos religioso, ou de André Luiz, que traz uma informação direta da espiritualidade, psicografado por Chico Xavier no livro Sinal Verde. Todos nós temos dificuldades. Aí vem Jesus mostrando de forma muito mais clara: atira a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então alguém identificou o mal-estar? Faça um autoinvestimento. E aí no movimento espírita de forma muito mais complexa, porque nós temos dificuldade de falar nesse assunto. No livro Desafios da Educação, da psicografia de Raul Teixeira,
ele pergunta sobre a discussão desse assunto, como nós estamos fazendo aqui. No movimento espírita, ele pergunta para o espírito de Camilo, e Camilo coloca que o movimento espírita precisa aprofundar quanto ao estudo, através de seminários, textos, discussões em grupos, sobre a questão da sexualidade, porque é uma dificuldade que está assolando a humanidade como um todo, e o movimento espírita fica tímido, não pergunta, não participa, tem medo. E se eu fizer a pergunta assim, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você está com dúvida, qual o problema? E é só isso, mas a gente vai criando uma série de fantasmas. Eu estava num seminário, e aí na hora que eu perguntei para os pais, eu perguntei, gente, alguém tem alguma dúvida? Ninguém falou nada. Gente, gostaria de participar, não vamos deixar não, porque a gente precisa tomar conhecimento desse assunto, vamos trocar ideia. O que eu não souber, a gente vai pesquisando e tal, vamos participar. Ninguém falou nada. Aí lá no meio eu vi o menino fazendo com o dedinho assim, quando ele fez assim com o dedinho, a mãe dele bateu na mão dele. Eu falei, minha senhora, deixe seu filho falar. Não, ele vai falar bobagem. Eu falei, o nosso assunto é sexualidade, se ele falar bobagem pode ter a ver, deixa o menino falar. E aí o menino estava lá com o dedinho, ele olhou para mim e falou assim, posso? Eu falei, pode, meu filho, qual a pergunta que você tem? O menino, que devia ter mais ou menos uns 9 a 10 anos, ele chegou para mim e falou assim, aqui, o que é orgasmo? Eu falei, ai Jesus, e agora? E aí eu vi os pais naquele ar de satisfação, toma distraído, como quem diz, você não falou que ele podia falar, agora você sai dessa. E enquanto os pais naquele ar de satisfação, eu falei com Deus. Eu falei, Deus, o filho é teu, me ajuda a responder, porque ele está fazendo uma pergunta. E aí, mas na hora me veio a intuição. Eu cheguei para o menino e falei assim, meu filho, você sabe quando uma pessoa está muito apertada para fazer xixi, mas está muito apertada e de repente vai lá e faz? Ele falou, sei. Eu falei, é muito melhor do que isso. E aí o menino se deu por satisfeito, o povo riu. E aí eu cheguei para o garoto e falei com ele assim, entendeu? Ele olhou para mim e falou, entendi. Eu me dei por respondido. Mas a partir daí motivou a participação dos pais. É uma dificuldade nossa, nós vamos transferindo o assunto, falar de sexo, relação sexual, intimidade sexual, órgãos genitais, envolvimento sexual. Para falar disso a gente vai transferindo, não a escola, o professor, a aula de ciências, e nós não vamos assumindo o nosso papel. Não tem ninguém que tem condição melhor de ensinar do que a gente no papel de pai e de mãe, ninguém. Embora a gente não tenha conhecimento aprofundado, mas dentro do que a gente conhece, já é para eles, os filhos, uma bagagem. E se eles contestarem, a contestação deles, ela está acontecendo acima de aprofundamentos. Não vamos ensinar com aquela ideia de que nós temos a solução das dificuldades. A gente não está conseguindo solução nem para nós, mas nós vamos passar para eles uma bagagem. E eles vão se envolver. E aí, claro que depois, aí volta a pergunta do livro Desafios da Educação. É um livro, gente, que vocês deveriam se envolver com ele no culto no lar. São só 85 perguntas e respostas que o Espírito de Camilo faz para o orientador, o Raul Teixeira faz para o orientador dele, o Camilo. Só perguntas e respostas. Não tenham pressa em estudar o livro Desafios da Educação. Não tenham pressa, lê uma pergunta, comenta com o familiar, com o filho, com o marido, com a esposa. Mas eu faço o culto sozinho. Não tem problema, vai lendo o livro e vai aprofundando, porque se você faz o culto sozinho, você já tem uma sintonia com o Espiritismo. De repente você será questionado por um sobrinho, por um amigo, pelos garotos do abrigo que você trabalha, na casa espírita, na evangelização. Você tem referência, você tem bagagem. Então é importante a gente estar envolvido com o estudo. E lá, na pergunta de número 13, ele coloca, é importante conversarmos com a criança naturalmente sobre a questão sexual, sem dar o caráter de escondido ou proibido o assunto. Conversa naturalmente. Olha o exemplo que o Camilo dá. Como a gente fala da floração, da alimentação, da importância da atividade física. Como a gente vai conversando, conversa também sobre a questão sexual, que é algo natural, trazido pela providência,
para facilitar o nosso processo evolutivo. Claro que depois da fase da infância vem os jovens. E hoje nós estamos com um grande problema na área da juventude, porque eles estão buscando a internet para poder fazer as suas construções de conhecimento, e muitas vezes sem buscar no diálogo um aprofundamento. Muitas vezes sai o diálogo dentro da internet, baseado em jogos de sedução e de mentira. Dos relacionamentos que aparecem na internet, dos 100% de relacionamento que aparece na internet, 2%, isso é pesquisa, 2% são relacionamentos que tendem a dar certo. 98% dos relacionamentos que aparecem, que traz algum tipo de envolvimento emocional, afetivo ou sexual, 98% são degradantes e desequilibrados. 98%. De cada 8 pessoas que se envolvem com essas informações na internet, com as relações na internet, 7 delas são homens. 7 são homens. Uma pessoa é mulher, de cada 8. De cada 100% das pessoas que se envolvem em diversos assuntos, independente de ser da sexualidade ou não, 100%, de 75% a 80% das pessoas na internet mentem. 75% a 80% das pessoas na internet estão mentindo. É grave, gente. É grave. Quando nós nos propomos a isso aqui, nós estamos propondo um bate-papo, olho no olho, corpo a corpo, a gente dá um abraço, a gente troca ideia, a gente aprofunda. Ali não tem sinceridade. E eu não estou falando dados criados por mim, não. Isso foi feito em pesquisa. E aí a gente se assusta quando vê esses dados. 75% a 80% das pessoas na internet mentem, ou seja, na maioria das vezes as relações ali criadas não são confiáveis. Não são confiáveis. Querem ver uma outra informação? A revista Veja, sem nenhuma apologia à revista, mas junho de 90, ela fez uma pesquisa e ela colocou os seus jornalistas de frente para a televisão, junho de 90, para poder observar o que estava acontecendo na televisão brasileira. Uma semana. Todos os canais receberam acompanhamento. E eles constataram 1.475 cenas de nudez, 707 brigas e facadas, 276 relações sexuais, 72 palavrões, 1.940 tiros. 1940. Vou repetir os dados. Junho de 90, uma semana de exposição das redes de televisão brasileira, uma semana. 1.475 cenas de nudez, 707 brigas e facadas, 276 relações sexuais, 72 palavrões, 1.940 tiros. Uma semana de televisão há mais ou menos 23 anos atrás. Junho agora faz 24 anos. Um psiquiatra francês, vendo estes dados, ele fez um contato com a ABNEP, Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, na figura do psiquiatra, na época o presidente, Dr. José Raimundo da Silva Lippe, professor da UFMG, e pegou esses dados e levou para a França, e fez na França as mesmas pesquisas, e veio a resposta para a ABNEP. Na França, esses dados não são dignos de nota. O que as nossas redes de televisão francesa mostra, não são dignas a ponto de fazer uma apologia ao desvirtuamento sexual, à agressividade e aos crimes. E aí a gente entende por que lá é considerado o berço da cultura mundial. Se nós estamos falando de 23 anos atrás, faz 24 anos no meio deste ano,
Imagina o que está aparecendo hoje com a internet. E aí está lá o seu filho. Eu não estou dizendo que eles não devam pesquisar, que eles não devam buscar. Não estou dizendo isso não. Mas nós precisamos rechear as nossas relações com diálogo. Está lá o seu filho envolvido com a pornografia, a pornofonia. Está lá envolvido. Só com situações pornográficas em frente à internet. Às vezes você olha da porta assim, seu filho está estudando. Quando você chega perto, ele dá um toquezinho na tela, lá aparece a figura de São Tomás de Aquino. Aí você fala, meu filho está rezando. E você se convence. É claro, você se convence. Porque um toque mágico aparece um santo. Depois que você vira as costas, aí não é retirá-los de frente. Tira da internet, tira da televisão. Não, gente. A mídia está aí, os meios de comunicação estão aí. Eles estão para a gente poder facilitar o nosso processo de discernimento. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que precisa, não precisa. Para facilitar o nosso discernimento. Não é sair condenando, vou tirar da frente da televisão. Vou tirar da internet. Na minha casa não entra o computador. Não é isso não, isso é atraso. Isso é atraso. Se Deus proporciona condições para a gente avançar, nós não podemos adiar o avanço. Então, nós temos que aprimorar o nosso discernimento. E é isso que a gente precisa favorecer. Agora, a maior dificuldade que os jovens têm tido, eu não vou dizer nem que são apenas nessas relações com a mídia. Não. Entre eles. Dentro das referências que a gente vem fazendo quando falamos a respeito da questão da sexualidade, na nossa época, quando a gente namorava, começava com um flerte, que era uma troca de olhares. Depois uma paquera, que virava namoro. O jovem hoje começa pegando. Se pegar der certo, fica. Se ficar der certo, namora não. Rola. Então, primeiro pega, depois fica, depois vira rolo. Depois eles inventaram um itemzinho nesse caminho que se chama aliança de compromisso, para poder falar que está namorando. Como se aliança fosse garantia de relacionamento estável, o que é uma inverdade. O que é uma inverdade. É muitas vezes uma garantia de uma sociabilidade, de uma manifestação social, de uma satisfação social. Por quê? Porque a aliança, ela foi criada por volta do século XIV, XV, o costume, que significava aliança de famílias. O filho da família Bragança vai casar com a filha da família Bourbon, e vão juntar os bens. O filho da família Castalheira vai casar com o filho da família Mascarenhas, e aí criaram um símbolo. Desde a Europa para cá, o Brasil estava sendo descoberto. Criaram o símbolo, a aliança. E até hoje a gente conserva a simbologia. Estamos na simbologia. Então, como eles estão com dificuldade de definir, a gente observa que em cima dessas dificuldades, eles vão assumindo posturas inseguras nas relações. Os jovens estão chegando hoje com 25, 27, 29 anos, eles não têm estabilidade afetiva, não têm estabilidade emocional, não têm segurança social e ainda estão dependentes dos pais. E os pais, muitas vezes, em vez de incentivar o trabalho lá cedo, não, meu filho, você tem que estudar. Não, meu filho, você tem que estudar. Você tem que estudar. Os nossos pais disseram para nós que a gente tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. E a gente estava com 12 anos, 14 anos, 15 anos, já envolvido com o trabalho. E a gente tem aquela de que o filho tem que estudar. Eu não estou contra o estudo, não. Mas nós temos que ensinar o nosso filho, não é largar o trabalho para só estudar. Não é isso, não. E nem ficar só trabalhando e esquecer do estudo. Mas tudo é equilíbrio. Ele tem que estudar? Tem. Mas agora, meu filho, se organiza para você começar a trabalhar de dia e estudar à noite, né? Eu estou com uma amiga, 29 anos... concurso superior, já terminou mestrado. Ela falou assim: Emerson, agora eu vou ter que fazer doutorado. Eu falei: o que significa vou ter que fazer? Emerson, eu não arranjo emprego, então eu tenho que continuar estudando. Mas nunca trabalhou. Então vai fazendo doutorado, depois doutorado vem pós-doutorado, para ver se aparece alguma coisa. Por quê? Porque só estuda. Sou contra o estudo? Não sou, não. Sou a favor. É em cima dos estudiosos é que saem as pesquisas.
Uma garota passou em medicina, chegou, veio conversar comigo e falou assim: Emerson, você sabe que, eu perguntei para ela assim, tem alguma área que hoje você já idealiza na área da medicina? Ela falou: Emerson, você sabe que eu detesto hospital, né? Eu falei: vamos caminhar nesse raciocínio. Você passou para medicina e detesta hospital. Eu falei: e bloco cirúrgico? Deus que me livre. Ficar abrindo as pessoas. Não. Eu falei assim: mas você gosta de quê? Internato rural, trabalhar com o pessoal mais simples? Emerson, eu detesto pobre. Você acha que eu vou ficar? Não, isso eu vou fazer. Tudo que for obrigado, eu vou fazer. Eu falei: minha filha, o que você quer com a medicina? Ela chegou e falou assim: ô Emerson, eu quero trabalhar com pesquisa. Eu vou entrar para dentro de laboratório e vou esquecer a direção que a Terra gira. Eu quero só pesquisa. Só pesquisa. Mas aí, eu fico vendo, é em cima de uma capeta dessa, é que nasce a cura de doenças. São pessoas que estão ali o tempo todo envolvidas com pesquisa, mas já vem com isso dentro deles. Já vem com isso dentro deles. Mas o nosso papel é estimular ao estudo e ao trabalho. Pesquisa já é um trabalho. Não é aquela pessoa que está, teoricamente, eu vou estudar porque eu não tenho nada para fazer, não consigo emprego, não consigo vaga, não tenho mercado. Não é isso não. Então nós vamos canalizar energia. Os jovens estão numa imaturidade quando está chegando aos 20 e poucos anos, 25, 27, eles não sabem o que quer. Aí eles não têm definição nem do relacionamento afetivo. Você pergunta se eles estão namorando, eles falam assim: já está ficando aí, vamos ver como é que vai ser. Meu filho, mas esse está ficando, vocês estão ficando há quanto tempo? Já tem 1 ano e meio que a gente está ficando. Gente, 1 ano e meio já não é ficação mais, né? Já é namoro. Tá claro, mas eles não se estabelecem, eles não confirmam, é a dificuldade que eles estão tendo. Aí quando a gente começa a ver o tamanho da dificuldade, nós começamos a avaliar o que o jovem precisa para poder ter um envolvimento sexual, porque eles simplesmente se envolvem, apenas se envolvem. E aí 4 pontos eu costumo colocar. Primeiro, que eles tenham um trabalho que dê algum retorno financeiro. Primeiro trabalho. Segundo, responsabilidade na hora de tomar essa decisão. Terceiro, sentimento para com a pessoa que ele está envolvido sexualmente. Quarto, aonde ele vai ter esse envolvimento sexual. Então, primeiro trabalho. Por quê? Porque se daqui apareceu uma infecção, uma doença, ele está envolvido com uma garota, ou ela é envolvida com ele, tomara que os dois tenham algum retorno financeiro para poder ir ao médico, fazer uma consulta, pagar um exame, comprar medicamentos. Trabalho. Segundo, que tenham responsabilidade. Por causa de doença, não só pode aparecer uma gravidez, mas tendo responsabilidade, fica mais fácil assumir as consequências de uma gravidez. Embora existem pais que muitas vezes isenta os jovens da responsabilidade. Minha filha, se você engravidou, brigam, depois falam: mas se você não quiser casar com ele, pode deixar. Fala com o filho: meu filho, se você não quiser casar com ela, pode deixar. E eu já falo o contrário: se engravida, tem que assumir. Se o custo disso for o casamento, que assumam. Se não for o casamento, mas que não abandone o filho. O filho não pode pagar pela irresponsabilidade do casal que engravidou. Não pode pagar por isso. Aí já me perguntaram assim: mas vai ter que cuidar? É um bebê? Se a gente cuida de filhote de cachorro, nós não vamos cuidar de uma criança? Mas tem que casar. Se vocês acharem que devem casar, às vezes está junto há 3 anos, quando engravida, aí, não, mas a gente não gostava muito do outro. Então por que está junto? Eu costumo colocar para os jovens assim: se pegar, pegou, beijou, 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 se pegar, não fica. Se ficar, não rola. Se não gostar, pegou, mas não gosta, então não fica. Ficou, mas não gosta, então não rola. Rolou, mas não gosta, então não namora. Namorou, mas não gosta, então não transa. Mas transou sem gostar e engravida, então assume. Porque são várias etapas para a pessoa não fazer. Não fazer. Aí vai lá e faz. E depois fala assim: agora eu vou ter que assumir?
Não é você que vai assumir, não. A sociedade, o governo, a vara da infância e da juventude. Tá claro? Ou seja, são os nossos enganos quanto à irresponsabilidade. Então, seu filho engravidou, a filha engravidou, minha filha, nós conversamos tudo a respeito. Meu filho, nós conversamos. Agora vocês vão ter que assumir. O custo disso é, o seu lazer será diminuído. As suas noitadas, que agora você tem um filho. Você vai revezar com a sua namorada, ou agora esposa, se for esposa, ou a filha, porque a sobrecarga maior é dela. Mas é costume os pais falarem assim: ah, mas ela vai ter que agora parar de estudar ou de trabalhar? Então é melhor que eu cuide. Que é um erro. Os pais ficam lá cuidando do netinho, enquanto a filha, a vida dela continua normal. Trabalha o dia inteiro, chega em casa às 11 horas da noite, depois da aula, sai de casa às 6 horas da manhã, alguma coisa vai ter que diminuir. Ou arranja outro emprego de meio horário, porque meio horário vai ficar com o filho dela, ou interrompe os estudos até que o filho chegue lá, numa idade que consegue alguma autonomia a mais, mas aí estimula os jovens a responsabilidade. E é importante que a gente estimule. Então, é importante trabalho, responsabilidade. E aí eu coloquei a questão do sentimento, que os casais estão se envolvendo sem afetividade. E depois o local, aonde que eles vão se envolver. A espiritualidade tem colocado para nós, na pergunta de número 38 deste livro, Desafios da Educação, a espiritualidade tem colocado para nós que o motel, como paradouros, eles colocam desta forma no livro Desafios da Educação, paradouros de alta rotatividade. Eles têm apresentado inúmeras sintonias pestilentas que os casais que ali se envolvem vão levando para os seus lares, vão levando para as suas casas. E essas pestes, esses vermes vibracionais dos casais que estão frequentando os motéis, eles fazem com que determinadas entidades saiam acoplados com aqueles casais, e os casais entram para dentro de casa, e daí 1, 2 ou 3 dias, começa a aparecer movimentos de discórdia, de desunião, de agressões. Muitos deles não sabem que eles estão trazendo entidades que estão vinculadas. Essas entidades, que são, na palavra de Paulo, fornicarizadores, são fornicários, ou seja, desencarnaram vinculados à questão sexual. Essas entidades, elas começam, para atender às suas próprias demandas, elas começam a exigir mais do casal na área do investimento sexual. E mais, o espírito de Camilo ainda diz que muitas vezes o casal sai do motel insatisfeito com aquele investimento. É muito comum, a fala de Camilo, o homem questionar da mulher como se ela não estivesse tão investida para o relacionamento sexual. Ele não sentiu o envolvimento da parte dela. E aí Camilo diz assim: o que este casal não percebeu é que eles fizeram sexo acompanhado de outras entidades, e essas entidades sugaram a energia do casal. Muitas vezes, quando acontece a satisfação, é a satisfação do orgasmo, que é uma satisfação fisiológica, mas não emocional e nem espiritual. Então, o motel não seria o local, e os casais vão escolhendo esses ambientes. Aí os jovens já me perguntaram: ah, mas e a casa dos nossos pais? Essa pergunta o Raul Teixeira também faz para os espíritos, de número 55, neste mesmo livro, Desafios da Educação. Como que fica o aval dos pais em relação ao envolvimento sexual dos filhos dentro da própria casa? Ele deixa muito claro. O cuidado que a gente precisa ter é que muitas vezes dentro da nossa casa estimulamos os nossos filhos e estamos criando um regime doméstico de prostituição. E ele coloca regime doméstico de prostituição, por quê? Porque os jovens, se eu acabei de fazer referência aos jovens de 25, 27, 30 anos de idade, ainda não tem estrutura para poder assumir uma vida digna no campo social, profissional, afetivo. Se a gente começa a estimular os jovens de 16, 17, 18 a ter o seu envolvimento sexual dentro de casa, o que acontece? Com 18 ele já teve 2 namoradas. Aí termina, depois começa a namorar com outra, termina, depois outra, termina com outra, termina, quando ele casar com 34 anos, ele já teve 27 parceiros.
Ou seja, tudo dentro da casa dos pais. É onde o espírito de Camilo coloca para nós regime doméstico de prostituição, nos convocando à responsabilidade diante da atitude deles. Ele diz assim: claro que na figura de pais, muitas vezes não temos como proibir, em função de não ficarmos ali vigiando os nossos filhos. Vigiando os nossos filhos. Porque se a gente sai, a gente viaja, a gente passeia, a gente confia que a educação dada foi absorvida. Mas eles podem ou não colocá-la em prática. E eles podem não colocar. Então, eles vão criar esse ambiente. Aí alguns pais disseram para mim assim: ô Emerson, mas não é mais tranquilo dentro de casa? Porque dentro de casa pelo menos está equilibrado. Se a nossa casa tem culto no lar, pelo menos está mais equilibrado. E aí eu coloquei como que fica a relação de desequilíbrio, de equilíbrio, se a gente vai abrindo brechas ao desequilíbrio. É bem verdade que a nossa casa está mais equilibrada no que diz respeito para nós. O capítulo 13 do livro Missionários da Luz, André Luiz, ele coloca para a gente no envolvimento sexual do casal, que são os pais do Segismundo. Alexandre fala com André assim: André, nós iremos nos afastar, porque o casal agora vai ter o seu envolvimento sexual, e depois a gente vem aqui e faz a ligação do espírito no óvulo fecundado. Quando eles dois se afastam, vêm os orientadores espirituais da família e faz um cerco em torno do casal. Aí o André fala: que cerco é esse? O Alexandre explica: nós não precisamos de participar desse encontro sexual, mas esse cerco é feito para aqueles espíritos que queiram perturbar esse momento do casal. Esse momento é do casal. Então só o casal tem esse momento deles. Atendendo uma colocação de Emmanuel no livro Vida e Sexo. Perante o sexo, aquilo que acontece junto do casal é assunto pertinente à consciência de cada um. O que acontece, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que faz, o que não faz, é assunto do casal. Então, a colocação de Emmanuel procede com essa informação que Alexandre passa para o André Luiz no livro Missionários da Luz. E ele coloca a respeito neste aspecto. Ou seja, faz um cerco espiritual, em torno do casal. Aí o André Luiz pergunta assim: este cerco é feito em torno de todos os casais que estão se relacionando sexualmente na Terra? Resposta de Alexandre: não, apenas para aqueles casais de bases retas. Bases retas, ele não está falando que tem que ser católico, protestante, testemunho de Jeová, espírita, não importa a religião, ou a religiosidade, ou a espiritualidade, importa se o casal se respeita. Bases retas. Aí o André pergunta assim: como que fica o caso daquele homem que sai do seu relacionamento afetivo conjugal e encontra numa terceira pessoa, numa outra mulher, o prazer sexual e se envolve com ela? Quando ele retorna para casa, ele não traz para o seu vínculo sexual esses espíritos deste encontro sexual fora do seu casamento? Ele não traz espíritos que estão vinculados nessa relação? E aí ele coloca: sim, traz. Mas se a mulher for uma figura digna, for uma pessoa que merece o respeito da espiritualidade, a espiritualidade faz o cerco em torno daquele encontro, para que ela não receba as vibrações que aquele marido vem trazendo para o encontro sexual familiar. Mas no momento que ele sai de casa no dia seguinte, ele começa a pensar em novas aventuras sexuais, porque os espíritos que ele trouxe ficaram na porta. Quando ele sai, os espíritos dão um braço para ele e ele começa a pensar em novas aventuras. E aí ele pensa com quem que ele vai encontrar. E dentro de casa, ela fica protegida. Lares de bases retas. Ou seja, tudo depende do nosso livre-arbítrio. Aí os jovens me perguntaram: Sr. Emerson, mas não dá para ser no motel? Na casa dos pais está difícil, porque se os meus pais assistirem essa palestra sua, acabou. Como é que a gente faz? Aí um me perguntou sobre as pousadas, os hotéis.
Pousada, hotel, não representa ambientes de alta rotatividade, como está colocado no livro Desafios da Educação. Mas, ainda assim, a gente leva algumas entidades para lá por causa da nossa sintonia. Quando eu já estou indo, em função das dificuldades que eu trago, eu já abro espaço para determinadas sintonias. Então eu levo essas entidades. Agora, são aquelas mesmas entidades que estão dentro dos motéis? Não são. Não são, são entidades diferentes. Uma colega do movimento espírita recebeu o convite do marido para ir ao motel. Quando chegou no motel, ela tem uma mediunidade afloradíssima, e ele é católico, trabalhador da igreja, e ela é trabalhadora da doutrina. Os dois têm uma relação ótima, mais de 20 anos de casado. Foram comemorar o aniversário de casamento. Quando chegou no motel, a mediunidade dela muito aflorada. Enquanto o marido estava estacionando o carro lá no pátio do motel, ela entrou para o quarto e ela começou a ver as entidades que estavam se aproximando dela. Entidades completamente deformadas, genitálias expostas, verminoses, saindo das genitálias, saindo pela boca, a língua vinha até o abdômen. Eles estavam com a face deformada, representando o desequilíbrio do espírito retratado naquele perispírito. Na hora que o marido entrou para o quarto, ela empurrou o marido, abriu a porta do quarto, saiu correndo pelo pátio do motel, ele saiu correndo atrás dela. Mulher, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? E aí na hora que ela para de correr, ele pega, ela fala assim: você não acredita, mas eu vejo, eu estou vendo as entidades que estão lá dentro. Ela me falava de verminoses que trançavam pela parede do quarto, vermes que subiam e desciam e trançavam, iam pelo chão e passavam pela cama, verminoses. Quando ela descreveu isso para mim, não tinha saído o livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, sobre a psicografia de Divaldo Franco. Quando saiu o livro, eu fui ver que aquilo que ela viu era muito pouco em relação ao que existe. O que ela viu ainda era pouco em relação ao que existe. E o livro Sexo e Obsessão vai mostrando aquele estado. É o estado do quarto, daquele ambiente, é o estado das construções mentais dos frequentadores dos motéis. Mais do que isso, Divaldo Franco está colocando que inúmeros motéis, eles não estão trocando eles não estão lavando nem a roupa de cama, porque como a rotatividade está grande, os casais entram para o motel, se envolvem, sai de lá 1h30, 2 horas depois, trocam o lençol e pega aquele lençol que acabou de sair sujo e já vai direto para passar, não lava. Já passam direto aquele motel, porque na hora que aquele outro casal sair, não tem mais roupa de cama para entrar, já entra aquele de novo que acabou de ser passado. E eles estão trocando as roupas de cama sem ao menos lavar as roupas de cama. Isso Divaldo Franco faz referência com propriedade quando ele fala a respeito da sexualidade desvirtuada, desequilibrada. Então, o motel acaba não sendo também esse local do equilíbrio. Os nossos lares vão se complicando quando a gente facilita. E aí os jovens me perguntaram: como é que a gente vai fazer? Que a gente ainda está sem resposta. Aliás, o movimento todo espírita está sem resposta. Aí um jovem falou assim: Emerson, você que tem lido muito a respeito dessa área e tal, e se a gente for para o motel? Porque assim, eu tenho anos de espiritismo, minha namorada também, a gente já está namorando há muito tempo, e se a gente for para o motel, levar o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer um culto no lar, será que não é tranquilo assim? Aí a gente vai, reza, pede a proteção para os espíritos. E aí eu pedi a eles que pensassem: será que naquele momento da minha oração vem o meu mentor e sai fazendo uma limpeza no ambiente? Não vai fazer, porque ali é o habitat natural daqueles desencarnados. É a mesma coisa de nós fazermos essa palestra aqui no barzinho, lá embaixo na avenida, na pracinha. Lá não tem a proteção que tem dentro da casa espírita. Tá claro? Então o que eu coloquei: se parar para rezar, tá tudo bem, mas na hora que fechar o livro, pega para capar. Tá certo? Os espíritos vão se envolvendo, vão se manifestando. E aí um outro jovem perguntou assim: Emerson, você que viaja muito, você não conhece nenhum motel espírita kardecista, não? Conheço não. Motel espírita kardecista que tem as linhas doutrinárias, faz culto antes, tem reunião pública dentro do motel. Não conheço não.
tá certo? Ou seja, na realidade, a espiritualidade está nos apresentando as situações, mas as escolhas são nossas. As escolhas são nossas. Então cabe a nós vigiarmos nas nossas escolhas. Entretanto, sem esquecer que a gente vai assumir responsabilidades pelas escolhas. É isso. A gente precisa assumir. Tem um outro ponto que a gente não pode deixar de enfocar, que é a questão do homossexualismo. A questão do homossexualismo, do transexualismo, das várias correntes, das várias mudanças de atitude e de comportamento, mudanças fisiológicas, cirurgias. A Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, ela tem colocado que nós precisamos aprender a tratar com o máximo de respeito aqueles que pensam diferente da heterossexualidade, porque nós não sabemos que linha de atitude trouxe para aquela criatura a mudança de comportamento. Nós não sabemos. O Chico, um jovem, pergunta para ele, fala com ele que ele não dava conta de abrir mão do homossexualismo. Ele não tem atração por mulher, ele gosta de homem. Aí ele fala com o Chico Xavier: eu gosto de homem, eu não gosto de mulher, o que eu faço? O Chico pede para ele tentar se disciplinar nas atitudes no campo do sentimento. Mas, se ele fizer questão, não der conta e quiser um parceiro, o Chico coloca para ele: então escolha um parceiro e atenda essa sua demanda de forma digna, com respeito à escolha que você fez. Esse jovem desencarna e encontra com o Inácio Ferreira no plano espiritual. E o Inácio pergunta para ele assim: e você deu conta de atender aquilo que o Chico pediu? Ele falou: eu não dei conta. O que eu mais fiz foi me desequilibrar na questão sexual. Eu e o meu parceiro arranjamos outros parceiros e brigávamos e tínhamos ciúme, nos agredíamos, e eu fui tendo vários parceiros. Porque a nossa questão não é simplesmente se o outro fez opção pela homossexualidade. Não é isso. Pela bissexualidade. A nossa questão é como nós estamos com a chamada heterossexualidade. Porque muitas vezes, enquanto héteros, nós somos muito mais desequilibrados do que aquele que se posicionou homo. Na figura do homem ou da mulher, ele escolhe um parceiro ou uma parceira, fica com aquela parceira lá e muito mais equilibrado que a gente. Nós somos héteros, mas tem uma pessoa dentro de casa e 4 do lado de fora. Olha o desequilíbrio todo construído aí. Enquanto o outro que é homo tem uma vida digna de respeito, de trabalho, de cuidado com criança, de abrigos, e luta e estuda, e fez opção pela homossexualidade. Este, espiritualmente, moralmente, está muito melhor do que o outro que fez opção pela heterossexualidade, atendendo a construção trazida do plano dos espíritos, mas chega aqui e cai no desequilíbrio e no desvirtuamento. No livro Vida e Sexo, Emmanuel, falando para nós da homossexualidade, ele coloca para a gente que a homossexualidade, ela tem 3 características causais. Espíritos nobres que assumem uma vestimenta diferente, às vezes muito sensíveis, quando chegam no corpo físico, atendem espiritualmente a própria sensibilidade, e a gente os confunde com a homossexualidade, e muitas vezes não são espíritos delicados. É a primeira causa. A segunda ele coloca como sendo aquelas pessoas que tiveram várias encarnações numa única postura sexual, 3, 5, 8 encarnações numa única postura sexual, fisiologicamente, quando chegam na Terra na postura diferente, assumem o perfil ou as características da postura anterior. Por exemplo, se vem 8 encarnações como mulher, quando vem como homem, começa a aparecer com gestos afeminados, o que não significa ser homossexual, mas tem gestos mais delicados, que é próprio do feminino. Aquela mulher que tem 5, 8 encarnações, que veio como homem antes, nessa vem como mulher, apresenta traços masculinos, o que não significa que ela vá gostar de mulher, ou seja, lésbico, lesbiana, não significa. Mas a grande maioria, e aí Divaldo Franco faz a seguinte referência: muitos com esses movimentos gays que estão aparecendo, muitos daqueles que estão adormecidos no seu perfil sexual estarão aparecendo, estão aos poucos se encorajando para poder começar a aparecer nos movimentos sociais,
nos movimentos profissionais, religiosos. Aos poucos eles estão se encorajando. Então Emmanuel coloca que a grande maioria, entretanto, daqueles que apresentam dificuldades, está relacionado a desequilíbrios de passado. Essa colocação, a mesma Joana de Ângeles faz no livro Adolescência e Vida, falando sobre o adolescente e a homossexualidade, onde eles colocam que aquela pessoa que lesou os lares, na figura de homem, lesou os lares, envolveu com mulheres, agrediu mulheres, desvirtuou mulheres, mães, mulheres respeitadas, dignas, e foi se envolvendo sem o menor respeito à figura feminina, na próxima encarnação, vem no sexo feminino para aprender a respeitar a figura que ele está agredindo. Mas antes era homem com atração por mulher desequilibrada, hoje volta como mulher e continua com atração por mulher. Está criado o lesbianismo, o lesbicismo ou o homossexualismo feminino. Aquela mulher que lesou os homens, agrediu homens, tirou esses homens dos lares como chefes de família, trabalhadores, pais justos, e ela vai desequilibrando esses homens por não dar conta de controlar os seus excessos no campo do desejo. Na encarnação seguinte vem na figura de homem para aprender a respeitar a figura masculina. Mas antes era mulher com atração por homem, e agora vem como homem e continua com a mesma estrutura psíquica de passado, continua com atração por homem. Está criado o homossexualismo masculino. Então a maioria tem se voltado para o desequilíbrio, tem vindo do desequilíbrio, que pode se equilibrar agora dentro das suas escolhas lícitas, dentro das suas escolhas justas, equilibradas, a maioria. Mas significa todos? Não, como nós héteros estamos com dificuldade de nos situarmos na linha do equilíbrio. Tanto que no Velho Testamento, Moisés, no capítulo 20, no versículo 13 de Levítico, ele coloca para nós assim: se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos. Lá no Velho Testamento fala como se já tivéssemos que partir para um perfil criminógeno, estigmatizá-los, aboli-los do convívio social. Mas Moisés não quis dizer dessa forma não. Se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos. Para nós entendermos isso aí, ele está dizendo, se um homem se deitar com outro homem, não homem figura masculina. Quando faz referência a homem, está falando da razão. Se a razão se deitar com a razão como se fosse sentimento, ou se invertermos, se a mulher se deitar com a mulher como se fosse homem, poderíamos colocar, se um sentimento se deitar com outro sentimento como se fosse razão, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos. Não é mortos porque tem que ser estigmatizado, tem que ser assassinado, tem que montar. Não é isso não. Serão mortos nas suas perspectivas, serão mortos nos seus ideais. Muitas vezes faz um projeto de heterossexualidade para ter 3 filhos, 4 filhos e tal, chega aqui e abraça a homossexualidade. Então, naquele momento, o que aconteceu? Foi morto naquela perspectiva de heterossexualidade, aonde viria o homem, a mulher e 3 filhos. Então, naquele momento, houve uma desconstrução de um projeto e está sendo feita uma reconstrução para um projeto novo. É isso que Moisés quer dizer. E não que a gente tem que sair abolindo, mas a má interpretação do versículo faz com que nós, no movimento social, estigmatizemos os que estão nos movimentos gays. Mas o preconceito é nosso, as dificuldades são nossas. Então, nós precisamos nos atentar para essa mudança. São perfis novos, mas se atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, qual de nós não está carregando dificuldades? Qual de nós? Então, o perfil novo está aí para nós aprendermos a nos situar. E não podemos deixar de fazer uma referência sobre a questão do preservativo. Porque a mídia tem falado sobre o preservativo como sendo ele o grande instrumento de vigilância para não proliferação de doenças. E, fazendo uma referência mais específica sobre o vírus da AIDS, no livro Adolescência e Vida,
Joana de Ângeles, no capítulo 24, o adolescente e o perigo da AIDS, ela coloca para nós da seguinte forma: o poro do látex, que constitui a matéria-prima que faz o preservativo, ele não é fechado 100%. Ele tem microaberturas. Qualquer preservativo, se ele tem a segurança para a não transmissão de inúmeras doenças de bactérias, o poro do látex, entretanto, não se fecha 100%. Não é uma rede que ele vai se fechar 100%. E aí ela diz assim: o espermatozoide, ele tem o tamanho de aproximadamente 1 a 3 microns. Esse tamanho do espermatozoide, ele é menor que o poro do látex que constitui o preservativo. Ele é menor. E o vírus da AIDS, ele é aproximadamente 10 vezes menor que o espermatozoide. O poro, ele tem um tamanho micro não identificado nesta obra. O tamanho do espermatozoide, aproximadamente 3 microns. O vírus da AIDS, 10 vezes menor, entre 0,1 a 0,3 microns. E aí ela diz: portanto, as possibilidades de contaminação são incontáveis. Incontáveis. Da mesma forma que acontecem aquelas gravidezes que a gente não está... Nossa, gravidez inesperada, gravidez indesejada. Muitas vezes o espermatozoide atravessou o poro do látex e veio a gravidez. Tanto que o preservativo tem como anticonceptivo, ele tem uma valia percentual de 70% a 75% de segurança. Por causa disso. Porque pode penetrar espermatozoide e passar, pode arrebentar. Então, ele não é 100% seguro contra a manifestação de doenças que estão aí. E aí, na Folha Espírita da Bahia, Dr. Fritz, ele coloca que o vírus da AIDS, ele está agredindo os lares silenciosamente. Daqui a alguns anos, aquelas situações que a gente jamais imaginou, aqueles lares, aquelas famílias, aquelas pessoas que a gente jamais imaginou, o vírus vem agredindo silenciosamente pela corrente sanguínea. E as pessoas jamais imaginariam um inimigo tão voraz, tão agressivo, que poderia estar agredindo tão silenciosamente, e a humanidade está sendo assolada vagarosamente na chegada deles. Dr. Fritz diz mais: é um vírus materializado das zonas mais profundas do umbral para conviver com o nosso desequilíbrio. Nós o trouxemos para conviver conosco, em função das nossas escolhas. Nós os trouxemos, e eles estão aí, nos agredindo lentamente. Então, a Joana propõe para nós, neste capítulo, o adolescente e o perigo da AIDS, para nós nos atentarmos ao equilíbrio. Só o equilíbrio pode fazer com que a gente tenha, nas escolhas saudáveis, o preventivo 100% seguro, com o auxílio da providência divina. Sem colocar, quando aparecem aquelas irresponsabilidades dos nossos sanitaristas, dos médicos e das pessoas que trabalham nos centros de sangue, de doação, de doadores, de coletores, que o descuido pode fazer com que determinado vírus, ele alcance o organismo de alguém que, mesmo na linha do equilíbrio, ele pode atrair em função da invigilância de sanitaristas. Então, a proposta, embora ela ainda diz mais, estes casos são mínimos em relação à contagem dos desvirtuamentos e do desequilíbrio na área sexual. Então, o cuidado que a gente precisa ter é este: voltarmos-nos para o equilíbrio, atendermos às nossas demandas autoeducativas, voltando lá no início.
criar hábitos saudáveis para as nossas convivências, assumirmos relações estáveis, seguras, equilibradas, dedicarmos-nos às pessoas que a gente está elegendo, nos envolvermos com essas pessoas. Se eu escolhi a minha esposa, eu escolhi o meu marido, vou me dedicar a essa pessoa. Mas eu ainda não estou casado, eu me dediquei ao meu namorado, à minha namorada. Dedicação, equilíbrio nessa escolha, a gente fazer com que esse equilíbrio seja um norte para escolhas saudáveis, e não simplesmente caminhos de desvirtuamento, atendendo demandas passadas, que a gente está aqui hoje para a gente se equilibrar, porque dificuldade nessa área todos nós temos. Ou seja, o que a Diotima coloca como mestre de Sócrates é desenvolver o potencial adormecido dentro da criatura humana. Nós temos o potencial do bem, nós temos o potencial do bom, do que é certo, do que é errado. Nós temos esse discernimento, é favorecermos-nos com essas escolhas. Este assunto ele se alonga, mas tem uma história para a gente poder fechar, uma história, para nós ilustrarmos sobre essas reflexões que a gente vem fazendo. Um sacerdote, ele foi convidado para fazer uma pregação no interior, e foi muito badalada a ida dele no interior. Quando ele chegou lá no templo, havia naquele templo grande, apenas sentado lá no auditório, um fiel. O sacerdote pronto para fazer a pregação, e um fiel sentado ali no auditório. E aí o fiel olhava para o sacerdote olhava para o fiel. Passaram-se 10 minutos, 20 minutos, meia hora, não chegou mais ninguém. E aí o sacerdote olhou para o fiel e falou com ele: olha, como não chegou mais ninguém, eu vou embora, e numa outra vez, embora tenha sido badalada a minha vinda, mas numa outra vez eu volto, quando vierem mais pessoas. E aí o fiel olhou para ele e falou com o sacerdote assim: olha, moço, eu vou falar com o senhor uma coisa, eu sou um vaqueiro, eu não entendo nada desse negócio de pregação não, mas eu vou te dizer, se eu chamar minhas vaquinhas tudo para poder alimentar, e vier só uma vaquinha, eu acho que é tolice da minha parte se eu for embora e deixar aquela vaquinha com fome. Pareceu que o sacerdote entendeu o recado daquele vaqueiro, e ele começou a fazer uma pregação de quase 1h30 para aquele vaqueiro. Pareceu também que ele estava ensinando tudo o que ele sabia, e o vaqueiro atento. Quando ele terminou, ele perguntou ao vaqueiro se o vaqueiro tinha gostado. O vaqueiro olhou para ele e falou com ele assim: olha, moço, eu vou te dizer, agora você sabe, eu sou um vaqueiro, mas se eu chamar minhas vaquinhas tudo para poder alimentar, e vier só uma vaquinha, eu acho que é tolice da minha parte se eu também der a ela toda a comida que eu tiver. Então, é tolice da nossa parte a gente achar que vai esgotar todo o tema de sexualidade numa palestra da manhã, num seminário que fizemos ontem à tarde sobre o tema. Mas a ideia é nós motivarmos o tema para que a gente não perca o foco do estudo. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido a nossa manhã de hoje, até uma outra vez, se Deus quiser.